Muito bom dia, professores. Que alegria estar aqui na companhia de vocês. Eu sempre sou muito grata por cada um de vocês que disponibiliza o seu tempo aqui nas nossas aulas de toda segunda-feira, às 10 da manhã. Hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas me perguntaram. Porque cada vez tem crescido o número de estudantes com neurodivergências, com autismo nas nossas salas de aula. E muitos de nós, se não a grande maioria, a gente não é formado para, especificamente, trabalhar com esses estudantes que têm algumas dificuldades ou que têm algumas, condições especiais. Porque a maioria das pessoas não tem essas especificidades, né? E aí, então, nós somos formados por um macro. A maioria não tem, então vamos atender o macro. A não ser que seja um professor que realmente já foi buscar algo voltado para esses estudantes que têm especificidades, que são especiais. Mas eu gosto de dizer que todos os alunos nossos são especiais, todos eles. Cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua personalidade. Então, a gente tem esses estudantes com especificidades, que eles têm condições que nos levam a precisar desenvolver atividades específicas para atender essas demandas desses estudantes, essas demandas especiais desses alunos, certo? Olha que legal, estamos quase chegando em 30 professores ao vivo aqui. Que legal! Nossa, vocês estão me deixando cada segunda-feira mais empolgada, porque segunda passada a gente quase chegou em 70 professores ao vivo. Muito obrigada, professores. Então, profs, eu vinha recebendo muitas mensagens. Como eu crio atividades, ou me pedindo assim, melhor, Prof. Beatriz, me passa uma atividade para os alunos com autismo, com transtorno déficit de atenção, algo nesse sentido? E, profs, eu não trabalho com autismo. Eu não tenho hoje nenhum aluno autista. Eu tenho alunos com dificuldade visual severa e também com dificuldade auditiva. Inclusive, eu tenho 2 alunas que têm transplante coclear, que ajuda muito, mas, mesmo assim, não tem muitas vezes, a necessidade de você criar uma nova atividade para esses estudantes. E aí eu pensei, mas eu preciso ajudar esses professores, como que a gente pode fazer isso? E aí vem a inteligência artificial para nos ajudar. E dentro desse contexto, nós temos realmente aquele professor que vai trabalhar somente com esses alunos, mas vai ter aquele professor que vai trabalhar numa sala de aula, que vai ter um aluno autista, 2 com transtorno de déficit de atenção. E aí o que eu quero falar para vocês é como que a gente realmente inclui esses alunos especiais. Esses que têm neurodivergência, que têm autismo. Como que a gente faz isso? Porque, para mim, professores, a verdadeira inclusão é aquela onde eu faço a mesma atividade para fulano e para Beltrano, que eu não faço atividades diferentes. E aí vem a inteligência artificial para nos ajudar, porque é difícil criar atividade, não é fácil, especialmente para nós, para quem não tem uma formação específica para essas condições. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial e eu fui buscar prompts, modelos, para que a gente pudesse criar atividades para estudantes com neurodivergência, com autismo, entre outras. Como alguns de vocês aqui já me acompanham, mas eu estou vendo que tem muita gente que, 1 ou 2 vezes que eu estou vendo por aqui, a gente precisa entender como a inteligência artificial funciona, qual é o impacto dela no nosso dia a dia, para depois criarmos a atividade. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, deixa eu só abrir aqui um pouquinho para vocês. Que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem como é que a gente vai fazer isso. Vamos lá, professores. Então,
quando a gente está falando de inteligência artificial, eu preciso que vocês tenham a clareza de que a gente está falando de uma tecnologia de propósito geral, então ela serve para toda e qualquer coisa, e que toda vez que ela produz um conteúdo, ela vai nos produzir um conteúdo original. Então, ela vai juntar os algoritmos que estão dispostos na internet, pelo qual ela foi treinada, e ela vai criar um conteúdo novo. Então, imagina que você, com a sua inteligência, professor, é tudo extremamente inteligente, não tem um que não é, porque a gente estuda muito, a gente trabalha muito com a mente, então a gente é muito inteligente, todos nós somos. E aí, imagina você ter um melhor amigo aqui com 175 bilhões de parâmetros para te ajudar. É claro que vai te ajudar muito. Por quê? Quando a gente está falando de chatbots, que é aqueles de linguagem que nos trazem conteúdo, a gente está falando de produzir textos, produzir provas, exercícios, atividades, plano de aula, plano de ensino. Certo, professores? Tudo que for de linguagem. E por isso que as minhas 4 palavras preferidas da inteligência artificial é que ela nos permite ser mais inovador, mais criativo, mais produtivo, e ela nos dá liberdade. Por quê? A gente não vai precisar passar horas e mais horas e mais horas fazendo planejamento. A gente vai fazer um prompt, vai criar o prompt e vai pôr a inteligência artificial trabalhar para nós. Só que grandes poderes nos trazem grandes responsabilidades. Saibam que o professor é responsável por tudo que a inteligência artificial produz. Porque é o professor que sabe o conteúdo que vai conseguir criar aquele prompt, e o professor obrigatoriamente precisa e deve conferir todo o conteúdo que a inteligência artificial produz. Profs, qual é a principal diferença entre os chatbots e o Google, tá? O ChatGPT, o Bard, que agora é Gemini, né? Essa segunda semana que transformou o Bard em Gemini, e o Bing, são ferramentas de inteligência artificial que toda vez que você dá um comando para ela junta algoritmos e vai te dar uma resposta. O Google, toda vez que você faz uma pergunta para ele vai te dar referências. Um blog, um artigo, algo que alguém escreveu. Na inteligência artificial, ele vai juntar letras e números e vai te dar resposta. 2 outras diferenças importantes. No Google, você pode colocar uma pergunta simples que ele vai te dar uma resposta e você escolhe. Na inteligência artificial, você precisa criar o prompt, que é o comando, e ele existe uma estrutura. E é isso que eu quero ajudar vocês hoje a fazer para facilitar o processo de aprendizagem com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre um método de comando. E quando a gente está falando do método de comando para neurodivergentes, para crianças, estudantes que têm autismo, a gente precisa criar um prompt. Um prompt, ele tem 4 funções específicas, 4 elementos principais, que é qual é a função, qual é a tarefa, os requisitos e as instruções que você vai dar para ele, tá? Claro que se você olhar assim, você fica pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não é tão simples assim, mas também não é difícil e eu estou aqui para ajudar vocês. Tá? Para criar o nosso prompt, você precisa seguir uma estrutura. Então, vejam que seguindo essa estrutura, ele vai dar um texto, vai dar uma frase complexa. Sou professor de... Qual é o roteiro da aula? Qual é o objetivo da sua atividade? Faça algo, verbo de ação. Todo prompt precisa ter um verbo de ação, ele precisa ter um panorama, ele precisa ter por onde seguir, aonde que ele começa. Ele precisa ter especificações. E, no final, o sofisticar. Então, vamos lá, professores. Vamos trabalhar, que eu vou ensinar vocês agora como monta um prompt. Tá? Eu vou pegar o meu aqui. E como que a gente vai buscar atividades para estudantes com neurodivergência. Me deem um segundinho aqui, que eu estou compartilhando com vocês.
Profs, então é o seguinte, a não ser que você trabalhe exclusivamente com alunos que têm neurodivergência, que têm autismo, entre outras especificidades, tá? A minha sugestão é sempre peça primeiro a atividade para a turma toda. E aí eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, tá? Só um segundinho. Digamos que você é um professor de biologia e você vai precisar fazer uma atividade, certo? A minha sugestão de prompt está aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui para vocês, que eu acho que vai ficar melhor. Pronto. Sou professora da disciplina de Biologia Celular, tá? Do curso tal, ou a série tal. Vamos colocar aqui, ó. Da 7ª do ensino fundamental. Estou trabalhando ciclo celular. E os seguintes tópicos. Professores, vejam o que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando algumas informações, que é o roteiro, tá? Seguintes tópicos. Quais tópicos? Vamos colocar aqui, ó. Estrutura e função das células. Só ajeitar aqui. Ó. Qual é a idade dos meus estudantes? Os meus alunos têm entre 9 e 10 anos de idade. Preferem atividades com tópicos... Ó, vamos melhorar isso aqui. Preferem atividades que envolvam o seu dia a dia. Profs, vejam o que eu fiz aqui. Eu dei para ele ter uma ideia, o que eu estou trabalhando e quem é o meu público. Aqui eu poderia incluir também o meu perfil de escola, eu tenho uma escola que segue tal metodologia, é uma escola que segue o ensino logosófico, o ensino cristão, o ensino adventista. Quanto mais informações, quanto mais parâmetros você colocar aqui, melhor vai ser a resposta da inteligência artificial. Por quê? Ela vai pegar desse parâmetro que você fez, que você deu para ela, para criar o que você deseja, tá? É uma relação que eu sempre faço. Imaginem se a Rosana me fala assim, Beatriz, resolva X situação para mim. Ela só fala assim, resolva isso para mim. Eu vou resolver, mas eu vou resolver do jeito de quem? Do meu jeito. Agora, se a Rosana vem e fala, Beatriz, resolva essa situação, assim, assim, o público é esse, os tópicos que tem que ser esse, eu com certeza vou ser mais assertiva, certo? Então, aqui, dei todo o meu panorama, o objetivo da atividade, tá? O objetivo da atividade é para que os alunos fixarem o conteúdo e desenvolverem as competências de análise crítica e trabalho em equipe. Muito bem, coloquei o objetivo. O que eu quero com a atividade? Esta atividade será realizada em sala de aula. Eu estou especificando, eu estou dando especificidades para eles. Eu estou dizendo, olha, vai ser assim. Assuma como especialista em biologia celular e crie uma lista com 10 exercícios com respostas, eu vou colocar aqui, com respostas objetivas e descritivas, e que atenda a diferentes perfis de aprendizagem. Quero dizer uma coisa para vocês bem importante aqui. A inteligência artificial é uma ferramenta atual.
Se eu estou lidando com uma inteligência, uma ferramenta atual, isso significa que toda e qualquer atividade de ensino que ela vai produzir é baseada em metodologias ativas, professores. Ela nunca vai trazer outra metodologia que não seja ativa, porque ela parte do princípio de que o ensino hoje precisa ser ativo e não passivo. Feito isso aqui, professores, você vai dar o seu prompt, você vai dar o comando para ele fazer alguma coisa para você. Vejam, eu não coloquei nada aqui que remeta a estudantes com neurodivergência, a estudante com autismo, entre outras especificidades, certo? Eu não coloquei aqui. Isso é muito importante, porque lembrem-se que se você está numa turma que tem 1 ou 2 alunos, você precisa incluir ele. E incluir ele de verdade é fazer a mesma atividade, somente adaptada para ele, para as condições dele. Feito essa atividade aqui, vejam só, ele está dando sugestões de exercícios que os alunos podem fazer. Ele deu várias sugestões aqui de atividades, exercícios, está dando ainda, está criando, né? Está fazendo a criação. E vejam o que é importante aqui, ele está dando uma resposta, reconhecer a presença, que é para o professor já, o que eu espero desse aluno? Faz sentido? Não faz. Vejam, olha o que ele mesmo coloca ali. Lembre-se de adaptar as atividades conforme o necessário para atender todos os perfis de aprendizagem e promover um ambiente inclusivo e estimulante. A própria inteligência artificial já nos diz isso. Muito bem, ele criou a nossa atividade, vamos dizer que nós olhamos essa atividade, concordamos, e agora sim a gente vai criar Agora sim, a gente vai criar as atividades para os alunos que têm neurodivergência e autismo. Então, nós vamos lá. Vocês estão aqui no prompt de vocês, criou a atividade, agora vocês vão colocar assim. Agora, crie adaptada para estudantes que têm autismo. Se você tem alguma autismo grau 1, grau 2, se você tem informações sobre esse aluno, você pode colocar. Importante, não coloque informações sensíveis, que são todas aquelas que identifiquem esse indivíduo, tá? Não, autismo, transtorno de déficit. Aqui, profs, é onde vocês vão adaptar. Vocês vão colocar o que o teu aluno tem aqui, tá? E aí você vai dar o comando. Então, é bem simples. E aqui entra no sofisticar, tá? Então, ele vai criar atividades, criar atividades adaptadas para estudante com autismo requer uma abordagem que leve em consideração a variedade do estilo de aprendizagem e as sensibilidades individuais. Aqui está a sugestão de atividades que ele quer que você faça, né? Que ele está sugerindo, não que ele quer, que ele está sugerindo para você fazer, para atender esses alunos com autismo. Vejam que ele já trouxe um ponto bem importante aqui, coisas mais coloridas, atividades como cartão, para ser mais manual. Por quê? Porque ele está já trazendo a questão dos perfis de aprendizagem também. Lembrar que a gente tem auditivo, sinestésico, nós temos os visuais, temos também os estudantes que, então, sinestésico, que tem que tocar. E aí, quando você traz um aluno autista, por exemplo, você precisa atender essa demanda e ele está dando essas sugestões. Profs, em alguns minutos. Olha o que a Lu colocou aqui. Essa ferramenta só pode ser usada por professores como um plano de aula ou pode ser usada também por um aluno de faculdade, que nem eu, para usar
em seu prol, né? E também, como uma mãe atípica, posso utilizar... Sim, profs, ferramenta de inteligência artificial são ferramentas de propósito geral. Você pode utilizar para qualquer coisa. Para orientar o teu filho em casa, como é que eu auxilio o meu filho com autismo a alfabetizar? Como é que eu auxilio o meu filho com autismo para melhor tomar banho? Ele vai te ajudar, mãe, pai, professor. Por isso que é uma ferramenta de ouro e que todos nós temos que utilizar. Digamos agora que vocês querem uma atividade para transtorno de déficit de atenção. Agora, sugira, adapte para estudantes com TDA. Vejam que em segundos ele começa a criar atividades para adaptar para esses estudantes. Ele tem uma relação aqui, eu já percebi que autismo e TDAH, ele traz algumas abordagens bem parecidas, tá? E aí, eu acredito que isso tem a ver também ao perfil de aprendizagem deles mesmo. Deixa eu ver a pergunta aqui. Isso é importante. Quanto mais específico for o prompt, mais assertivo será a resposta. Sim, professores. Sempre. Se você tem um aluno, você trabalha só com autismo, peça só para autismo. Se você tem só transtorno de déficit de atenção, alunos que são hiperativos, inclua todos os detalhes aqui. Só que nunca peça para ele fazer tudo junto, tipo, faça uma atividade para autismo, transtorno de déficit de atenção e alunos hiperativos. Não, tá? Tem que fazer por partes. Aí você vai pedindo, agora a mesma atividade para autista, agora a mesma atividade para o estudante hiperativo, tá? Que aí ele vai transformando a mesma atividade para esses estudantes, sim? Olha só, a Karina me ajudou aqui. Ela colocou que atividades são bem parecidas mesmo para autismo e transtorno de déficit de atenção, basicamente a mesma forma, poucos comandos por vez. Perfeito, é isso mesmo. Vejam, professores, que não tem mistério. O mais importante aqui é você saber criar o comando e você fazer essas divisões que eu coloquei aqui. Tá? Que eu estou ensinando para vocês. Não coloquem tudo junto, vai fazendo por partes, vai pedindo por partes, tá? E aí, a gente falou de uma coisa bem importante aqui, né? Poucos comandos, basicamente as mesmas cores. Eu vou pedir para o ChatGPT fazer algo bem especial e que, inclusive, o gratuito faz também, tá? Faça um desenho da atividade 9. Ele está criando uma imagem da atividade 9. Tá? Isso é uma opção nova do ChatGPT, do gratuito, tá? Antes ele estava só para o pago, agora ele é possível, só que você tem que pedir. Faça um desenho, faça um mapa mental, faça uma figura, faça algo que você precisa fazer. Tá? Você tem um roteiro e você quer que ele crie uma imagem para aquilo, tá? Olha só, ele criou uma imagem aqui. Vamos ver. Ele ilustrou como é que o professor poderia trazer uma imagem. Ó. Aqui está a ilustração da atividade Caça ao Tesouros com pistas curtas, focada em biologia celular. A cena mostra um grupo diverso de alunos participando ativamente de um caça ao tesouro dentro da sala de aula, buscando pistas relacionadas à biologia celular.
ele cria automaticamente. O que eu quero dizer com isso também, professores? Viram a descrição que ele criou aqui? Eu posso atender estudantes que têm dificuldades visuais aqui, porque eu vou descrever a imagem. E isso é uma coisa muito boa da inteligência artificial. Por quê? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em descrever uma figura, os detalhes daquela figura e o que é mais importante para o meu aluno. E aí, o próprio ChatGPT faz. Digamos que você tem um texto, os profs que trabalham com autismo, transtorno de déficit de atenção, um texto curto. Se for um texto muito longo, a imagem fica feia, não fica bom, que eu já testei. Um textinho curto, e você quer que ele faça uma imagem desse texto para levar para os alunos que têm autismo, transtorno de déficit de atenção. Façam isso, que ele cria imagem. Deixa eu pegar aqui. Vou jogar no Google mesmo. Vou jogar no Google algo bem curto aqui, só um pouquinho. Ó, peguei um textinho curtinho aqui, mas veja o detalhe. Como eu vou mudar de assunto, eu preciso criar um novo, tá? Comando. E aí, eu vou escrever assim, ó. Faça uma imagem para atender estudantes com autismo a partir do texto a seguir. Ele vai ler, interpretar o texto e criar a imagem. Eu peguei um texto bem curtinho, fica mais fácil. Se o texto for muito longo, fica bagunçado, ele não consegue, tá, profs? Ele não consegue criar a imagem, fica muito feia a imagem. Eu realmente testei, não fica muito bom. Vamos ver o que ele criou para nós. Ó, ele trouxe aqui, o texto dizia o seguinte: a escrita à mão é muito mais do que uma habilidade motora. Embora auxilie sim no desenvolvimento da coordenação, a escrita manual também ativa regiões do cérebro onde ocorre a união entre a visão e a linguagem. Essa região, chamada de giros fusiformes, é onde o estímulo visual é transformado em palavras. Olha o que ela fez. Ficou perfeito, não? Ela utilizou do texto, trouxe o sistema nervoso, uma imagem colorida, e aí ele trouxe até uma descrição em inglês aqui até, a gente pode pedir para traduzir, tá? Mas ele trouxe o texto interpretando, a figura interpretando o texto. Agora a gente vai colocar assim, ó, traduza para o português a descrição da figura. E aí ele faz a tradução para nós. Sempre que ele... profs, tem que lembrar que as ferramentas de inteligência artificial, todas elas são feitas em inglês, né? Então, é muito importante que vocês... Às vezes, vai acontecer dela trazer alguma coisa em inglês para vocês. Só peçam para ela traduzir, tá? Ela traduz automaticamente, tá? Vejam que ela trouxe a descrição aqui. Profs, essas questões são fundamentais para vocês que trabalham com estudantes que têm estudantes especiais. Embora eu repito para vocês, para mim, todos os estudantes são especiais. A gente tem estudantes com especificidades, e com neurodivergências, com autismo e tudo mais. Todos nós somos especiais nessa terra. Todos nós temos uma função especial nessa terra, com as nossas devidas particularidades, certo? Profs, ficou lindo o desenho, com certeza, eu amei. Dá para pedir para fazer um desenho novo? Sim, dá para pedir para fazer um desenho novo que ele faz. Professores, agora eu quero aproveitar também
e contar para vocês algo muito, 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 muito especial, tá? Deixa eu só colocar aqui. Quero dizer para vocês, professores, que a próxima aula que nós teremos aqui na comunidade, semana que vem, dia 26, vai ser com o Magno Maciel. Quem é Magno Maciel? O Magno Maciel... Marina, você está aqui, não tinha visto que você estava. O Magno Maciel é o único cientista brasileiro na equipe do ChatGPT. Então, imaginem que vocês vão ter uma aula gratuita com, dá para se dizer, o Papa do ChatGPT no Brasil, que vai falar os pormenores do ChatGPT para vocês. Então, professores, eu realmente estou muito feliz de o Magno hoje ser o meu sócio, ser meu parceiro, e ele vai dar essa aula gratuita para vocês. Isso para vocês terem um gostinho de como vai ser, tá? De como vai ser o nosso curso de inteligência artificial. Professores, no dia 10/12, a gente vai lançar, eu e o Magno, um curso, tá? Que eu até vou compartilhar bem simples para vocês aqui, tá? Então, esse aqui é o Magno, tá? E nós vamos lançar para vocês um curso de inteligência artificial para professores. Profs, com valor mensal de metade de uma pizza. Vocês já imaginam, tá? Justamente porque a gente quer levar esse conteúdo para todos vocês, para que todos vocês tenham tempo de vida. E eu conversei com o Magno e eu falei, gente, eu preciso dar um presente para os professores que me acompanham, que estão toda segunda-feira. Então, segunda-feira, para quem estiver ao vivo, vai ter uma condição de pré-venda antes do lançamento, muito especial para vocês, tá? Muito especial. Então, se preparem, que segunda-feira, dia 26, vai ser incrível. Vocês vão ter uma aula gratuita com o pai da inteligência artificial no Brasil, que vai ser incrível, tá? Uma oportunidade única, realmente, que eu tenho muita honra de compartilhar com vocês. Então, já se preparem, porque realmente vai ser incrível. O curso está incrível. Já dando spoilers para vocês, 7 módulos, quase 40 aulas. Imaginem, quase 40 aulas para vocês. Profs, agora eu quero, como sempre, deixar o tempo para a gente bater um papo aqui, conversar, como sempre. Toda segunda-feira a gente bate 15, 20 minutinhos de conversa. Tá? Sim, o curso Inteligência Artificial para Professores vai ter certificação após conclusão. Concluiu o curso, automaticamente você vai receber o certificado, que é muito importante. Tá? Então, a gente teve até esse cuidado, porque os professores a gente usa para a questão dos cargos e salários,